2026 ia ser. Pra eles, a gente não ia andar de carro, só de avião. E as pessoas iam conseguir conversar a quilômetros de distância. Pelo menos isso acertaram. Pra eles, doenças não existiriam mais. E como visto em 2020, não rolou. Também achavam que todo mundo viveria mais de 100 anos e pessoas com 75 seriam basicamente adolescentes. Também previram que crianças e adolescentes seriam tratados como adultos, tendo as suas opiniões respeitadas. Como você acha que vai ser daqui 100 anos? A Nintendo processou esse cara só por se chamar Mario, porque ele tinha um mercadinho pequeno que se chamava Super Mario. E isso infringia os direitos da empresa, mesmo sendo seu próprio nome. O Mario não queria trocar o nome do seu mercado. Então, mesmo sabendo que tinha 99% de chance de perder, ele foi pro tribunal lutar. O que a Nintendo não sabia é que ele tinha aberto o mercado em 1973, 12 anos antes da Nintendo criar o Super Mario. Ou seja, eles que roubaram o nome dele e tiveram que pagar uma multa. Eu tenho muita dó dos pombos. Todo mundo fala que eles são nojentos, dão doença e até é verdade. Mas o que ninguém fala é que isso é culpa nossa. Porque os humanos domesticaram os pombos e por um tempo eles trabalharam pra gente. Tipo pombo correio, tá ligado? Só que um dia decidiram que eles não eram mais úteis e só tacaram eles de volta na natureza. É tipo se a gente jogasse hoje todos os cachorros que são de estimação no meio da rua. Eles não sabem como viver sozinhos. Tadinhos, mano! O sonho desse menino com câncer era ter 100 mil inscritos. E quando ele chegou em 35, postou esse vídeo agradecendo. Só que um youtuber viu e decidiu que ia ajudar ele a realizar o seu sonho. Depois de só 9 dias do seu primeiro vídeo, ele postou outro, agradecendo por 1 milhão de inscritos. E só dias depois, ele chegou em 3 milhões. Mas assim que bateu 8 milhões de inscritos, o Tommy infelizmente faleceu. Mas as pessoas ainda assim continuaram se inscrevendo. E a sua mãe recebeu a placa de 10 milhões. Os cachorros realmente amam os donos ou só usam a gente por comida? Resolveram testar com 80 cachorros. Uma hora eles cheiravam o suor de um completo estranho e outra o suor dos seus donos. Na hora que eles cheiravam os donos, uma parte do cérebro ativava na hora, que se você comparar com o cérebro humano, é a mesma região que ativa quando a gente pensa em alguém que a gente ama. Mas fica mais doido, porque eles também descobriram que quando o seu cachorro olha pra você, ele libera ocitocina, que é literalmente o hormônio do amor. Ele diminuiu a caixa do correio todo dia até o carteiro perceber. No primeiro dia, ele nem viu diferença. Mas conforme o tempo passava, precisava chegar cada vez mais perto pra conseguir entregar as cartas. E a pergunta era, até quando ele ia entregar? Depois de 7 dias, ele percebeu o que estava acontecendo, mas ainda assim entregou as cartas. No 9º e 10º dia, ele até entregou, mas dando muita risada. Até chegar nesse tamanho de caixa que ele não conseguiu mais enfiar as cartas, mas pegou o que tinha usando uma pinça. Eles fizeram uma live pra falar a palavra almoço 1 milhão de vezes. Só que o MrBeast entrou e doou $50, falando que quando eles terminassem, ele ia doar muito mais. Então eles continuaram a live por mais 23 horas falando o almoço, só pensando na doação do MrBeast. E quando eles falaram o almoço número 1 milhão, ficaram esperando. Mas depois de esperarem por 12 minutos, eles desistiram e fecharam a live. Só que o MrBeast comentou, eu ia doar, mas vocês fecharam a live? Chegar atrasado salvou a vida deles. Um padre tava indo pro ensaio do coral da sua igreja, só que na hora de sair, a sua filha derrubou comida na roupa. E por causa disso, ele se atrasou pro ensaio que começava às 7h20. Só que exatamente 7h25 teve um vazamento de gás na igreja, que fez ela pegar fogo e ser destruída. Mas quando os bombeiros chegaram, não tinha nenhuma vítima, porque todos os outros 15 membros do coral também tinham se atrasado, por motivos completamente diferentes. De onde vem esses sons de memes? O som... Na verdade, foi criado por um youtuber, e a versão sem edição é essa aqui. Já esse som aqui é do Minecraft, e é um dos sons que tocam quando você fica muito tempo dentro de uma caverna. Essa risada... Desculpa, eu gosto muito desse. Na verdade, é esse cara aqui que tava rindo do Atu Malaca. Hoje eu descobri que se você vê os desenhos animados de outro ângulo, eles ficam extremamente bizarros. As guerreiras do K-pop, por exemplo, quando vistas de lado, simplesmente não encaixam o rosto. Creio em Deus Pai. Que lindo filme! Que demônio que é esse? Gente, tem que ter um jeito melhor de fazer isso. Essa cena de Encanto parece normal, mas quando você vê no programa de animação, era desse jeito. E a Peppa Pig, que de lado é lindíssima, mas de frente vira esse monstro. Durante a aula, todos os alunos estavam ignorando o professor, e até quando ele deu bom dia, ninguém respondeu. Ele ficou muito triste, mas o que ele não sabia é que essa viraria uma das melhores aulas da sua vida. Do nada, um aluno saiu andando e todos foram atrás, deixando a sala completamente vazia. O professor ficou extremamente chateado. Mas quando ele foi procurar os alunos, eles estavam esperando do lado de fora da sala com uma homenagem por ser o melhor professor de todos. Esse cara viralizou porque aparecia atrás de quase toda a reportagem. Todo dia ele aparecia na TV e ninguém entendia como ou porquê. Até que ele revelou que fazia isso de propósito, porque percebeu que os jornalistas só escolhiam as pessoas mais bonitas pra entrevistar. E mesmo quando ele
ele tinha algo bem importante pra falar, nunca era escolhido por causa da sua aparência. Então só de birra ele começou a entrar escondido atrás dos jornalistas e apareceu em mais de 100 reportagens diferentes. Esse cara tava furioso porque estavam roubando os desenhos dele, mas ele se ferrou porque perceberam que os desenhos eram IA. E quando ele postou esse desenho que ele fez de One Piece pra provar que era bom, um cara comentou pra ele primeiro aprender a desenhar e colorir. E aí o artista comentou: nem nos seus sonhos você conseguiria fazer uma arte igual a essa. Só que o que ele não sabia é que ele tava falando com o próprio animador de One Piece. Aí ele excluiu a conta. Ele cometeu um crime na escola só pra arrumar uma namorada. Esse menino era muito tímido e não conseguia conversar com nenhuma menina na escola. Mas ele teve uma ideia genial. Hackeou os computadores do colégio, criou uma turma só de garotas e colocou o seu nome lá no meio. E o plano deu certo. Mas mesmo rodeado de garotas, ele não conseguiu falar com nenhuma. Só que anos depois, esse mesmo garoto ficou bilionário, porque ele é o Bill Gates, que criou a Microsoft. O que é isso? Árvore. Tá, sim, ele acertou. Como assim, brócolis? Minha senhora, você está louca. Próximo, Pixar. Tá errado? Sim, mas pela genialidade devia passar de ano direto. Limão. Tá, esse aqui não tem como tá errado. Como assim laranja, minha querida? Boca. Isso é uma boca. Finalmente! Elefante? Ai não, né, meu querido? Eu tô te defendendo até agora, mas agora você meteu-lhe o louco. Nome de coisas que você não sabia que tem nome. Virola é o nome do coisinho de metal no lápis que segura a borracha. E fosfeno são aqueles coisinhos que aparecem no seu olho quando você aperta ele. Fluxinal-sinilipilificação é quando você chama algo ou alguém de inútil. Que nome inútil? Grommet são aquelas taxinhas de metal na calça jeans. E por fim, o plastiquinho na ponta do cadarço chama ponteira. Se eu me irritar, o vídeo acaba. Que nojo, que isso? Ah não, seu jeito. Tá, calma, a minha meia está limpa, não me irritei. Lavar a mão, não, 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 não. Minha alma saiu do corpo? Sim. Estou irritada? Não. Ai, que aflição desse negócio. Que nojo, essa unha suja. Cara, eu acho que eu tô indo bem. Só jamanta, o que custa pintar direito? Eu vou ler sua mente. Coloca o dedo na primeira lâmpada e quando eu falar troca, vai pra do lado. Quando eu falar troca de novo, pode ir pra da direita ou pra da esquerda. Beleza, troca. Troca e troca. Você escolheu em qual colocar, mas eu sei que não tá nem nessa e nem nessa. Beleza, continua com o dedo aí e agora troca. E uma última vez, troca. O seu dedo está aqui. Se eu acertei, se inscreve. Esse cara levou a vingança longe demais. Ele levou uma bronca por estacionar o carro de frente e não de ré. Mas ele ficou com tanta raiva que teve uma ideia absurda pra se vingar. Ele comprou 2 carros, cortou os 2 e juntou as 2 frentes. E depois de muito trabalho, nasceu essa aberração. No dia seguinte, ele voltou no mesmo lugar e estacionou de novo. O policial apareceu pra multar ele outra vez, mas ficou muito confuso e foi embora. Isso aqui é um microscópio. Agora uma salsicha. Ok. O que é isso, preto? Ai, mano, que nojo, véi. Cara, esse cabelo é meu, né? É meu, o cabelo. Se Deus quiser. Agora o meu cabelo, meio feio, né? Curti não. E comenta se você sabe o que é isso aqui. Crimes que você pode cometer em outros países. Na Suécia, se você for preso, pode tentar escapar. Lá, isso não é crime, porque eles acham que tentar fugir é um instinto natural. Mas na França, se você roubar comida por estar com fome, isso não é crime. Mas só se isso for o seu único jeito de sobreviver. Por fim, na Suíça, baixar filmes pirata é 100% legal. Você pode baixar o que quiser pra uso pessoal, porque pra eles isso é acesso à cultura. Quem é mais limpo? Quem toma banho de noite ou de manhã? Quem banha de manhã consegue acordar o corpo e remove todo o suor da noite anterior. Fora que vai pra escola ou trabalho com um banho recém-tomado. Mas quem banha de noite acumula as bactérias e sujeiras da cidade durante o dia. Mas tomando banho antes de dormir, você tira tudo isso e não leva pra cama. Enquanto quem toma banho de manhã, dorme acompanhado de toda a sujeira que acumulou durante o dia. Dá pra criar uma palavra do nada? Eu vou testar. Porque tem um monte de palavra inventada que a gente criou o significado. Então eu inventei a pabu. E ela significa qualquer coisa. Caiu na rua? Que pabu. Tirou 10 na prova? Muito pabu. E agora a sua missão é espalhar ela. Comenta pabu em todos os vídeos que você vê. Pabu demais. Muito pabu esse vídeo. Você é pabu até o YouTube inteiro virar pabu. Esse cara tava nanando desde 2016. Porque em 2025 ele acordou de um coma de 9 anos e postou um vídeo falando isso. Todo mundo achou que era mentira. Só que o último vídeo dele realmente era de 2016. E ele não fazia ideia do que tinha acontecido nos últimos anos. Postou essa foto perguntando o que era esse objeto. Ficou em choque quando descobriu que o Messi ganhou a Copa e não fazia ideia do que era Covid.